nessa fase, essa é a primeira fase de formação da nossa personalidade, né? É lá no útero. E aqui está aparecendo um bonequinho, depois vocês vão entender o porquê desse bonequinho. A primeira sensação que nós vivenciamos foi a sensação de rejeição, lá no útero. Durante os 9 meses de gestação, quem aqui dessa sala já esteve grávida, né? Já é mãe, enfim, já gerou um filho aí na barriga, ou dos homens da sala cujas esposas já estiveram grávidas, né? Ou alguém próximo que já esteve gestante. Vocês sabem que nesses 9 meses de gestação não são 9 meses de tranquilidade, né? De sombra e água fresca, não é. A gente tem um período aí de 9 meses onde nós continuamos vivendo a nossa vida normal, mesmo estando grávidas, né? E nesse período, o bebê que está ali no útero, ele não sabe do mundo aqui fora. Ele está lá na barriga da mãe. Para ele, aquele é o mundo dele. Mas a mãe que está aqui fora está vivendo a vida dela, então ela vai passar por inúmeras situações, desde as melhores situações, né, de felicidade, de alegria, de êxtase, até situações difíceis, adversas, né? Onde ela vai ter conflito, medo, às vezes vai lidar com alguma situação desafiadora, de estresse, de confusão, e tudo que a mãe está vivendo na vida dela aqui fora, o bebê que está na barriga vai também sentir. Como é que ele percebe isso? Olha, toda vez que qualquer coisa acontece conosco, altera os nossos hormônios, né? Altera aqui o funcionamento do nosso corpo e vai alterar o ambiente do útero também. Então, se altera o ambiente do útero, aquele útero fica diferente, fica mais frio, fica mais duro, né? Mais denso. Ali o bebê, quando ele se mexe, ele vai perceber. Então, para ele, aquele ambiente ali, nesse momento, começa a ficar meio inóspito. Ele começa a se sentir incomodando ali dentro ou incomodado. E é por isso que ele se sente rejeitado ou ele começa a rejeitar aquele ambiente. Mas, né, como todos nós viemos para cá com essa sensação e esse desejo de vida muito grande, o que vai acontecer com esse bebê? Ele vai acessar, a partir desse momento, um recurso para que ele consiga sobreviver. Todas as vezes que nós passarmos por uma dessas emoções, dessas sensações, nós vamos ativar recursos na nossa mente de sobrevivência, porque o nosso desejo de vida é muito maior, né? Então, o que nós fazemos? Ativamos o recurso de sobrevivência. Então, durante a gestação, todas as vezes que o bebê passa por uma situação desconfortável dentro do útero, ele vai tirar essa energia do corpo e vai levar essa energia para a cabeça, ativando, assim, o recurso chamado criatividade. E ele vai criar um mundo paralelo ali na cabecinha dele para que ele consiga existir. Então, esse vai ser o mecanismo de sobrevivência desse bebê todas as vezes que o útero se tornar um ambiente desconfortável ali dentro. Durante 9 meses não é pouco tempo, né, gente? Pode parecer que não, mas, embora passe rápido quando a mulher está grávida, mas são 9 meses. E a gente, nesses 9 meses, vai ter inúmeros momentos nem sempre tão bons assim. E isso todas as vezes que a criança se sentir ali incomodada ou incomodando, ela vai passar por esse ciclo. Tira a energia do corpo, leva para a cabeça, ativa a criatividade e cria um mundo paralelo ali na mente para que ela consiga existir, certo? Durante os 9 meses. Após os 9 meses, a criança nasce, né? E nós vamos entrar numa outra fase de formação da personalidade. Que fase é essa? É quando a criança nasce. E, a partir desse momento, ela começa a interagir com o mundo, com o pai, com a mãe, a pertencer a um núcleo familiar, né? E, a partir desse momento, ela está totalmente dependente desse núcleo. Enquanto na barriga, ela não dependia de ninguém. O próprio útero provia todas as necessidades do bebê. Mas, a partir do momento que ele nasce, ele já começa a precisar de outras necessidades, a precisar de outras coisas, né? E necessitar de ter outras necessidades que precisam ser atendidas por esse núcleo familiar. Então, essa mãe, principalmente, vai ser a principal provedora ali das necessidades do bebê. Normalmente é a mãe que cuida do bebê, que está disponível. A mulher tem a licença maternidade, né? Então, ela vai cuidar desse bebê. Então, ela amamenta o bebê. Ela é quem dá o banho, põe para dormir. Enfim, ela está ali no cuidado daquela criança. Por esse motivo, a criança, ela acaba se conectando muito mais à mãe nessa fase. Mas eu falei que nós vamos ter uma segunda sensação a partir desse momento. E a sensação é de abandono. Por que a criança vivencia essa sensação de abandono nessa fase? Porque ela tem necessidades
Contudo, nem todas essas necessidades nós vamos conseguir atender. A criança, quando ela está ali precisando de alguma coisa, né, nesse período após o nascimento, o que ela vai fazer? Quando ela quer a comida, quando ela está com frio, quando ela está com sono, o que a criança faz? Quero saber se vocês estão espertos aí ouvindo. Fala aqui para mim no chat, principalmente quem já teve filho ou já é avô, avó, já pode dizer para mim aqui. Quando a criança quer alguma coisa, tem alguma necessidade, o que ela vai fazer para indicar? Aí, Maura tá ligada, parabéns, Maura, bateu em cheio, Maura, chora, isso mesmo. Então, a criança vai chorar. É a forma como ela expressa essa necessidade, né? Então, tá com fome, vai chorar. Tá com sono, vai chorar. Tá com a fralda cheinha, vai chorar também. Então, tudo isso vai fazendo com que a criança vá manifestando as necessidades dela. Mas é verdade também que nem sempre, apesar da criança chorar, nós vamos identificar o que ela está precisando realmente naquele momento, né? Quem é mãe e pai aqui sabe que muitas vezes a criança chorou e a gente não sabia o que ela estava querendo realmente. Já tinha dado comida, já tinha feito tudo, dado chupeta, o menino não para de chorar. E o que ele tem realmente? É nesse momento que essa criança se sente abandonada. Todas as vezes que ela chora e a necessidade dela não é atendida, a sensação que ela vai experimentar é de abandono. É como a criança se sente, e não com o que é feito com ela. É a percepção da criança, e não o que é feito a ela, certo? Então, ela vai se sentir abandonada. Gente, todos nós passamos por esse momento. Todos nós vivenciamos essa fase. Eu não lembro, Rosa, eu nem tenho consciência disso. O fato de você não ter consciência não quer dizer que você não viveu. E todas essas fases é que vão explicar o porquê você lida com as situações da sua vida hoje e não tem ou tem saúde emocional e física. E para que você possa desenvolver atitudes emocionalmente saudáveis, você precisa entender como se deu essa fase na sua vida. Rosa, como que eu vou saber disso? Aguarde que eu vou explicar ainda aqui como é que vocês vão saber. Mas sem entender o como se deu essa formação da personalidade, vocês não têm como entender por que vocês agem da forma que vocês agem hoje na vida. Por que numa situação eu brigo com meu colega e em outra situação eu fico apático, né? Por que numa situação eu fico estressado, numa outra situação eu consigo acalmar as pessoas ali? Por que até o Júlio comentou no início, né, que o Salatiel é conversador, que gosta de conversar, de falar, de se relacionar? Por que isso? Porque algumas pessoas são mais tímidas, mais fechadas? Porque algumas pessoas choram mais do que outras? Porque algumas pessoas parecem frias e insensíveis? Por que isso acontece? E por que isso nos incomoda? Quando muitas vezes as pessoas têm uma atitude que a gente acha, né, a gente julga, avalia essa atitude tendo a nossa como referência e parece que o outro é estranho, quando na verdade ele é só diferente, né? Então a gente precisa entender isso. Onde tudo isso começou? Lá na primeira infância. Então, sem entender essa primeira infância, vocês não vão entender por que isso acontece hoje da forma que acontece. E nessa fase da amamentação, é que a criança vai vivenciar essa sensação de abandono. É nesse período que ela vai passar pela necessidade. E a gente sabe que uma criança chorando por 1 minuto, gente, é desesperador. Uma criança 1 minuto ali, ó, chorando no nosso ouvido, a gente fica logo doido para resolver, né? Para calar a criança. E essa sensação de abandono é justamente o que ela sente quando a necessidade dela não é atendida. Então, ela vai precisar ativar um recurso, que é o recurso da comunicação. Quanto mais rápido ela se comunicar, quanto mais rápido ela conseguir dizer o que ela precisa, mais rápido também ela vai ter a necessidade dela atendida. E é nessa fase que se dá essa sensação de abandono, desde o nascimento até 1 ano de idade. A partir de 1 ano, a criança entra numa outra fase, é o período de socialização, é a fase em que ela começa a ampliar o círculo social, a interagir com outras pessoas, começa também a querer a atenção de outras pessoas, não mais só o pai e a mãe, né? E é a partir desse momento que ela percebe que as pessoas dão atenção quando elas fazem alguma coisa interessante, que atrai a atenção dessas pessoas. Mas isso também deixa essas crianças um pouco ali, né, observando, porque, puxa vida, só me dão atenção quando eu faço alguma coisa, quando eu não faço, não me dão mais atenção. Então, ela vai sentir essa sensação de manipulação, de ter que agradar, de ter que fazer alguma coisa ali para atender a expectativa do outro.
E é nesse contexto que nós vamos vivenciar essa terceira sensação, que é a de manipulação. Mas eu falei para vocês já que nós temos recursos de sobrevivência. Quando nós passamos por essa fase, a partir de 1 ano de idade até os 2 anos aproximadamente, nesse período de socialização, nós vamos também ativar um recurso de sobrevivência, que é a liderança. Essa criança ela vai desenvolver essa capacidade de articular, de negociar, né, de liderar. Então, são habilidades que ela desenvolve justamente quando ela passou por situações onde ela se sentiu manipulada aqui, nesse período de 1 a 2 anos de idade. A partir dos 2 anos, a criança entra numa outra fase, que é a fase onde ela vai passar pelo desfraude. É quando normalmente nós iniciamos o desfraude. E a sensação que ela vivencia é a sensação de humilhação. Essa sensação de humilhação é sentida pela criança quando, no período do desfraude, nós tiramos a fralda da criança ali, né? Meio que na base do tato, porque ninguém nos orientou exatamente qual era o melhor momento, mas quando a fralda começa a pesar no orçamento, né? Ou quando a gente acha mesmo que chegou o momento, a gente tira a fralda, mas isso não quer dizer que a criança esteja pronta. E o fato é que ela está lá, brincando, distraída, já sem fralda, né? E deu vontade de fazer xixi. O que ela faz? Ela faz xixi. Só que esse xixi vai vazar, vai sujar o chão, vai sujar o tapete, vai sujar o colchão. E a criança vai acabar levando uma bronca por ter causado esse problema. É aí que ela se sente humilhada. Ela se sente envergonhada pelo que ela fez, né? E, para ela, a sensação que ela vivencia é de humilhação. Mas tem também aí um recurso. Para sobreviver a essa sensação, ela vai ativar um recurso, que é o recurso do planejamento. Este é o recurso que vai fazer com que a criança queira tudo certinho, organizado, para que ela não passe esse tipo de vergonha, né, posteriormente. E a última fase, a partir dos 3 anos e meio, é a fase onde a criança vivencia a sensação de traição. E essa sensação de traição, ela é vivenciada nesse período justamente porque é o período que a criança inicia a descoberta da sexualidade. A partir dos 3 anos e meio, ela vai perceber que, ao se tocar nas partes íntimas, tem ali um choquinho, e observa também que o mundo em torno dela está organizado em pares, que o pai tem a mãe, o avô tem a avó, o tio tem a tia, e ela começa a querer formar um par para ela também. Quem que ela vai buscar, né, nesse par? O menino vai querer formar um par com a mãe, enquanto a menina vai querer formar um par com o pai. Mas é exatamente por isso que ela vai perceber que o par que ela idealizou para ela, na verdade, não está disponível para ela. Esse pai vai querer beijar a filha na hora de dormir, né? Se despede dela e vai dormir com a mãe. A mãe também, da mesma forma, com o filho. Por mais que abrace, beije, diga que é o amor da vida dela, a princesinha do papai, né? Quem é que realmente está do lado desse pai é a mãe, e vice-versa. Então, é nessa fase que nós vivemos a nossa primeira frustração amorosa da vida, aí a partir dos 3 anos e meio até os 6 anos. Dessa fase que a criança começa a entrar no meio do pai e da mãe, né? Se a mãe diz que o pai é feio, a menina vai dizer que não, que ele é lindo. Se o pai diz que a mãe é chata, o filho vai dizer que não, que ela não é chata, né? E aí começa, quando a gente vê a criança ali já começando a proteger o pai ou a mãe, dependendo, a menina protegendo o pai, o menino a mãe. E essa sensação de traição para a criança é justamente porque ela percebe que, apesar de ela ter idealizado aquele par ali no pai ou na mãe, né, o pai ou a mãe não vão formar um par com ela. Então, ela vai ser excluída, vai ser trocada naquela relação. Ela vai ser a parte mais frágil dessa relação. E o recurso que ela vai desenvolver aí para sobreviver vai ser exatamente a competitividade e a agilidade. Quanto melhor ela for e quanto mais rápida também, ela vai garantir ser escolhida e não ficar como segunda opção em relação à vida. Mas, Rosa, o que isso tem a ver com as minhas atitudes emocionalmente saudáveis? É que, na realidade, todas essas emoções são vivenciadas por todas as pessoas, cada uma na sua fase. Só que, além das emoções, as situações, nós vamos ter outros aspectos que também vão interferir na percepção da criança em relação a essas emoções, que vão ser o ambiente onde essa criança é criada, onde ela onde ela se desenvolve, né? E as pessoas com as quais ela vai conviver ao longo dessa fase. E é bom reforçar aqui que, principalmente os pais e mães que talvez já estejam aí, né,
com a mão na cabeça, dizendo, meu Deus, o que eu fiz com meu filho? Eu tinha como evitar isso, Rosa? Eu proporcionei essas emoções para os meus filhos? Não se preocupem, porque não é somente o que nós fizemos ou o que fizeram conosco. Não estamos aqui para culpar e nem responsabilizar ninguém, até porque nós sabemos que tanto os nossos pais como nós mesmos também, enquanto pais, fizemos o melhor que podíamos com aquilo que tínhamos. Mas o fato é que essas emoções estão mais ligadas à forma como a criança percebe essas emoções do que a forma como o que de fato aconteceu com elas, né? Com a criança em si. Então, o que acaba acontecendo é que todos nós vivenciamos essas emoções, essas sensações, só que em intensidades diferentes. Cada um de nós viveu cada uma dessas emoções em intensidades diferentes. Mesmo em famílias que têm 2, 3, 4, 5 filhos, criados pelos mesmos pais, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, muitas vezes são pessoas completamente diferentes. Talvez vocês possam se lembrar aí dos irmãos de vocês, né? Quem tem irmãos, quem tem filhos, mais de um filho, também vai ter essa percepção que são pessoas absolutamente distintas. E às vezes a gente até se questiona e diz assim, meu Deus, eu criei meu filho, exatamente igual ao outro, como que eles são tão diferentes? Por que são tão diferentes? E às vezes a gente até se cobra por conta disso, né? Mas entendam que cada pessoa vai ter percebido essas emoções de uma forma diferente. E isso vai ficar registrado aqui no nosso inconsciente até os 6 anos de idade, quando a nossa personalidade estava ali sendo formada, é também um período em que o nosso sistema nervoso, que capta todo o aprendizado da criança nesse período, nessa fase da primeira infância, ele registra também a intensidade com a qual nós vivenciamos essas emoções. As experiências que nós vivenciamos nessa fase, em cada uma delas, e que registraram essas emoções. E ele guarda aqui no nosso inconsciente. E conforme a intensidade de cada uma dessas emoções que foram vivenciadas por nós e foram guardadas aqui no nosso inconsciente, nós vamos para a vida tomando decisões e fazendo escolhas de acordo com a influência destas emoções. Ou seja, nós vamos para a vida, vamos com a intenção de viver a vida, contudo, o medo de reviver essas emoções é quem vai guiando as nossas decisões. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, a nossa mente, ela foi projetada para que nós poupássemos energia de um modo geral. Imaginem se nós tivéssemos que ficar, né, atentos ao detalhe de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Seria mais difícil, né? Pensar em cada detalhe, por exemplo. Vou falar de uma coisa aqui que todo mundo faz com certeza e que nem percebe na hora que faz, que é escovar os dentes. Todo mundo aqui escova os dentes. Eu nem vou pedir para levantar a mão quem não escova, porque eu sei que todo mundo escova os dentes, né? Mas vocês já perceberam que quando nós vamos escovar os dentes, a gente não fica pensando ali, agora eu vou pegar a escova, vou pegar o gel dental, vou colocar essa quantidade, vou começar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, pela arcada inferior, pela superior, pela parte de fora, pela parte de dentro. A gente não pensa nisso. Vocês já pararam para pensar que quando a gente está escovando os dentes, a gente está fazendo qualquer outra coisa aqui na mente, nós estamos pensando em qualquer outra coisa, menos no processo de escovação dos nossos dentes? Não é verdade? E isso acontece por quê? Porque a nossa mente está programada para nos fazer poupar energia. E isso acontece também em relação às nossas emoções. E são estas emoções que inconscientemente nos levam para a vida fazendo escolhas, tomando decisões. E por que a gente tem aqui esses 5 bonequinhos? Porque eu achei eles bonitinhos, assim, embora eu ache eles bonitinhos, né? Mas não é por isso. É porque, ao mesmo tempo em que esse sistema nervoso foi registrando essas emoções, ele também marcou o formato do nosso corpo. E talvez, agora, pasmem, tá? Quem nunca ouviu falar sobre isso, mas o fato é que a ciência hoje ela já consegue revelar como nós vivenciamos essas emoções, porque essas emoções ficaram registradas também no formato do nosso corpo. 6 partes do nosso corpo registraram a intensidade com que nós vivemos essas emoções. E é exatamente esses bonequinhos que nós estamos vendo aqui, né? Que seriam, vamos dizer assim, caricaturas de uma pessoa que tivesse vivenciado 100% de cada uma dessas emoções.
Então, tem aquelas pessoas que têm um corpo mais magrinho, que não engorda, né? Que parece que tem osso por todo lado, que a gente toca nela e parece uma estrela do mar, que a gente sai se furando todo, né? Essas pessoas são pessoas que viveram essa sensação de rejeição com maior intensidade. Elas são pessoas que são mais caladas, que não gostam muito de contato, de toque, elas gostam de ficar em ambientes reservados. São pessoas que não têm muita facilidade de interagir com o mundo aqui fora. É como se elas vivessem num mundo paralelo. Sabe aquela pessoa que vocês olham e dizem assim, meu Deus, fulano parece que está no mundo da lua, que vive no mundo da lua. Ela vivenciou essa sensação com mais intensidade. Já quem vivenciou a sensação de abandono vai ter um corpo mais arredondado e não é gordinho, tá, gente? Nem comecem a se cutucar aí pensando assim, fulano que é mais gordinho. Não é. São partes mais arredondadas do corpo, tá certo? E vivenciou essa sensação de abandono. Já a sensação de manipulação dá um aspecto mais triangular para o corpo, né? Então, esse aspecto o Henrique está achando engraçado aqui, né? Esse aspecto triangular do corpo, ele indica a pessoa que vivenciou essa sensação de manipulação de forma mais intensa. Já aquelas pessoas mais quadradas, né? Que andam assim, de forma mais quadrada, tem um corpo com um formato mais quadrado, parecendo um tratorzinho, assim, ela viveu a sensação de humilhação. E pessoas que têm um corpo mais harmônico, mais curvilíneo, assim, viveu essa sensação de traição com maior intensidade. Só que, na realidade, ninguém é 100% uma dessas sensações. Todos nós somos uma mistura delas, com intensidades diferentes. E é por isso que nós agimos de forma diferente. Por isso que algumas pessoas são mais racionais, outras são mais emotivas, algumas, né, com tudo choram, outras já são mais céticas, são mais frias, né? Algumas pessoas são mais ácidas, outras são mais meigas, mais afetuosas. Então, tudo isso são comportamentos que são adquiridos a partir desse padrão de funcionamento das emoções. E por que isso aqui é importante? Porque quando eu entendo como eu funciono, eu posso me respeitar na minha forma de ser. Sabe? Imaginem, vamos olhar para o mundo animal agora, né? Vocês todos, com certeza, conhecem uma ave. E uma ave, ela tem asas e a principal habilidade dela é voar, né? Mas é possível a ave andar? Ela tem patas, né? São patas, pés, né? Enfim, ela tem os pezinhos lá, as aves. E elas também conseguem caminhar. Mas essa é a maior habilidade delas? Não. A maior habilidade delas é voar. Mas se você chegar para uma ave e disser para ela que ela precisa caminhar na terra com os dois pezinhos, ela vai viver no chão, né? E dessa forma ela até pode existir, mas ela não vai ser a melhor versão dela. A melhor versão dela é no céu voando. Mas o que vai acontecer se ela fizer isso? Ela vai se adaptar, ela vai se ajustar àquilo que disseram que ela precisava ser. E nós aqui entendemos que todo mundo precisa se conhecer. Todo mundo precisa entender o seu jeito de funcionar, primeiro, para depois entender o jeito como o outro funciona. Por que algumas pessoas, quando chegam no ambiente, parece que elas sozinhas fazem barulho por 10 pessoas, já outras entram e se ela não der um oi, você nem percebe que ela entrou, de tão silenciosa que ela é. Isso tudo tem a ver com essas emoções. E nós precisamos entender isso, para a gente poder respeitar, olhar para as situações que nós estamos vivendo, entender como nós estamos lidando com tudo isso. Né? Eu mesma aqui na minha vida, na minha família, por muitas vezes eu não entendia, não conseguia me relacionar com os meus filhos porque eu não entendia o jeito deles de funcionarem. Muitas vezes eu exigia determinados padrões de comportamento por achar que eles deveriam ser de uma forma que eles não conseguiam ser. E isso causava muito problema aqui na nossa casa, muitas vezes na própria relação conjugal, né? Ou que eu acabava projetando as minhas necessidades emocionais na minha relação com meu marido, na minha relação com os meus filhos, e quando, na verdade, eram necessidades minhas e não deles. Tudo isso antes de eu me conhecer. Então, quando eu me conheço, eu consigo cuidar das minhas emoções, atender às minhas necessidades emocionais, me respeitar, me priorizar e cuidar também do ambiente onde eu estou, assumindo a responsabilidade, né? Nós chamamos isso de autorresponsabilidade. E também consigo compreender o outro. Não projeto expectativas no outro.
Então, as atitudes emocionalmente saudáveis, elas começam pela jornada de autoconhecimento. Para que eu possa agir de forma saudável com o outro, eu primeiro preciso agir de forma saudável comigo. Como eu vou agir de forma saudável comigo se eu não me conheço? Não é verdade? Bianca está comentando aqui no chat, né? É incrível como as nossas emoções recebem influência de tudo que vivemos até hoje. Total, Bianca. Totalmente. Então, todas aquelas situações que eu trouxe para vocês, que representam algumas doenças emocionais que nós vivemos, elas foram reflexo na vida dessas pessoas de como elas perceberam essas emoções, de como elas perceberam essas sensações aqui, lá da infância. Mas, Rosa, como assim isso está no nosso corpo? É simples. O nosso sistema nervoso, ele foi modelando o nosso corpo para que nós tivéssemos estrutura física para suportarmos essas emoções que nós vivemos com maior intensidade ao longo da nossa vida. Eu, por exemplo, né, só para vocês terem ideia, as emoções que foram mais intensas para mim na minha infância foram essas emoções de traição, de abandono e de manipulação. O que isso diz sobre mim? Né? Fala que eu estou falando aqui pelos cotovelos por causa disso, tá, gente? Eu estou aqui, né, me expondo para vocês também por causa disso. Eu estou aqui falando. Algumas pessoas jamais conseguiriam estar aqui onde eu estou e, às vezes, a gente quer obrigar essas pessoas a fazerem coisas que elas não vão dar conta de fazer, né? E que, muitas vezes, elas vão se frustrar porque elas não conseguem e elas pensam que o problema está com elas. Na verdade, não está com elas. Está com quem está exigindo delas que elas ajam de uma forma que elas não vão conseguir agir. E isso gera muito peso, isso gera muita culpa, isso gera muita cobrança, isso gera muita frustração, né? Então, imaginem, você vai lidando no dia a dia com as pessoas e vai lidando com os desafios que cada um vai tendo e não consegue nunca atender a essa expectativa. É muito frustrante, não é mesmo? Então, é fundamental que nós entendamos isso. Quais são as partes do nosso corpo que registraram a intensidade dessas emoções na nossa infância, né? Como nós vivenciamos? São 6, tá? Se preparem aí, porque vocês podem ficar chocados quando eu falar para vocês. 6 partes do corpo de vocês registrou a intensidade dessas emoções. A primeira é o formato da cabeça. Ninguém tem a cabeça que tem da genética do pai e da mãe, tá? Formato de cabeça não é genético. O formato da cabeça registra a intensidade que nós vivemos de cada uma dessas emoções. O formato dos nossos olhos também. Ai, meu Deus, Rosa, tô começando a ficar preocupada. Eu achei que eu era parecido com a minha mãe. Sim, você pode parecer com sua mãe, pode parecer com seu pai, mas o que deu esse formato de rosto a você, o que deu esse formato de olhos, o formato da boca, é a terceira parte também, né? Não foi o cruzamento genético do seu pai com a sua mãe. Sim, a genética influencia em muitas coisas, não? A cor do cabelo, o tipo de cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, mas o formato dessas partes do nosso corpo é por interferência da percepção que nós tivemos dessas emoções. Também o formato do nosso tronco, tá? Do tronco aqui, ó, do ombro até a cintura. O formato do quadril também. E, por fim, o formato das pernas. Todas essas partes do nosso corpo revelam como nós vivenciamos essas emoções. E por que isso é importante entender, né? O nosso corpo, ele acabou sendo moldado para que nós tivéssemos condições físicas de suportar essas emoções ao longo da nossa vida. Só que nós somos uma mistura dessas emoções. Então, por que é importante entender? Porque a depender da intensidade dessas emoções, isso vai, e dessa misturinha entre elas, né, do quanto que se tem de cada uma delas, isso vai trazer para você um padrão de funcionamento. E é importante entender isso, para que você possa se aceitar, se respeitar, cuidar de você e também respeitar o outro, entender o outro e se relacionar melhor, certo? Então, olhar para essas emoções no mundo de hoje se torna cada vez mais fundamental. Não há como você ser emocionalmente saudável sem antes você entender o seu padrão de funcionamento. Somente quando eu entendi o meu padrão de funcionamento, eu pude, de fato,
voltar a construir aquela liberdade que eu buscava. Lembra dos sonhos? Agora esses sonhos já são realizados. Hoje eu já tenho essa liberdade geográfica, eu já trabalho de qualquer lugar onde eu quero trabalhar, né? Eu estou construindo essa liberdade financeira para que então eu possa viver essa liberdade de tempo, né? De poder trabalhar no dia e na hora que eu quiser. Se esses são os meus sonhos, e quais são os sonhos de vocês que estão engavetados? Como que vocês podem fazer para desenvolver atitudes emocionalmente saudáveis que levem vocês a realizar esses sonhos de vocês e não para que vocês projetem esses sonhos ou até mesmo essas frustrações nas outras pessoas com as quais vocês convivem, né? Então, somente através do autoconhecimento é que isso é possível.